Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do nosso projeto 830. Nosso projeto 830 tem como objetivo otimizar as suas estratégias de captação e fidelização de paciente particular. Então, o meu objetivo aqui é que você exerça uma fisioterapia com excelência, que você aumente o seu prestígio na sua área de atuação, aumente o seu retorno financeiro e que seu esforço ele seja compatível com aquilo que você espera na fisioterapia e que você tenha qualidade de vida tanto para você quanto para a sua família. Então, bem-vindos ao meu projeto 830, onde eu compartilho algumas estratégias aqui com vocês. Então, boa noite às pessoas que estão entrando, boa noite Lucas, boa noite Carol, boa noite, Jéssica, minha mentoranda, minha aluna aqui do Expert Fisioterapia no módulo avançado. Seja bem-vinda, William, Adriana, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso projeto 830. Então, convido seus amigos, mande aqui um aviãozinho para eles, só me dê um retorno se meu áudio está ok, se a minha imagem está ok, se a gente pode começar. Se estiver tudo certo, põe um joinha assim, só para eu entender que está tudo bem aqui com o meu áudio e com a minha imagem. Então, boa noite, Thaís, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Jailson. Então, galera entrando em peso aqui. Isabela. Muito bom ter você aqui comigo hoje. Tudo bem? Daiane. Galerinha boa. Me dá um retorno, pessoal, se meu áudio, meu vídeo está tudo certo para a gente poder começar. Só me dá um joinha assim, só para eu entender que está tudo bem. Giovana, seja bem-vinda. Luísa, então obrigado. Obrigado, Giovana, pelo retorno. Obrigado, Adriano, pelo retorno. Jéssica. Então vamos lá. Então hoje eu vou falar de um tema que eu vejo que existe uma lacuna entre a nossa formação como fisioterapeuta e as estratégias que eu vou compartilhar hoje. Tá? Então, essas estratégias, ela é um dos pilares que a gente tem que entender sobre a nossa forma de captação de paciente particular, que é justamente como que a gente utiliza estratégias de captação de clientes. Existe uma lacuna aí na nossa formação e como que a gente atinge principalmente o paciente particular. Qual que é o mais comum quando a gente se forma como fisioterapeuta? A gente tem que começar a trabalhar e geralmente a gente vai para uma clínica que atende plano de saúde, a gente trabalha 6 horas numa clínica para ganhar um valor X, vou estipular aqui, R$2.000. A gente trabalha mais 12 horas numa outra clínica para trabalhar com plano de saúde e ganha mais R$2.000. No final do mês a gente trabalha basicamente 12 horas por dia para ganhar R$4.000 por mês. Isso você passou 5 anos na sua faculdade, fora se você fez alguma pós-graduação, aí para ganhar R$4.000 no mês. Então, às vezes a nossa formação ela nos prepara para esse tipo de atendimento, que eu vejo que é uma forma debilitada da gente começar a nossa carreira profissional. Concorda comigo? Então a gente fala que a gente está com a nossa agenda lotada, mas está com a nossa agenda lotada de plano de saúde. Tá? Então aprendam uma coisa, gente. Uma coisa super importante que eu vou falar aqui para vocês. Aprendam isso. Toda vez que você terceiriza a captação de clientes para terceiros, para o plano de saúde, você abre mão de precificar a sua consulta. Vou repetir. Toda vez que você terceiriza a sua captação de clientes, seja para o plano de saúde ou para qualquer outro terceiro, você abre mão de precificar o valor da sua consulta e do seu plano terapêutico. Então aqui existem 2 caminhos. Ou você abre mão e terceiriza para o plano de saúde, ou você toma conta da gestão da sua carreira profissional. Aí sim, aí você vai poder precificar a sua consulta, a sua avaliação. Aí você vai poder fazer isso. Por isso que eu digo que o atendimento particular não é para todo mundo. Porque dá trabalho. Você precisa fazer gestão da sua carreira. Você precisa tomar conta do marketing da sua carreira. Você precisa
toma conta de oferecer o melhor atendimento para o seu paciente, de se capacitar, de ser o melhor fisioterapeuta dentro da sua região, de ser o melhor fisioterapeuta a ser lembrado na hora que alguém pensar em coluna vertebral, por exemplo, pensar em fisioterapia neurológica, pensar em hidroterapia, pensar em fisioterapia esportiva. Você precisa criar essa autoridade no mercado para você poder precificar. Por isso que eu digo, atendimento particular não é para todo mundo, porque nem todo mundo está disposto a pagar esse preço. Tá? E tá tudo bem, se você quiser ir para o plano de saúde, tá tudo bem, tá? Mas você tem que prestar o melhor serviço que você pode para o seu paciente sem reclamar do retorno financeiro. Certo? Sem reclamar do retorno financeiro. Dá o seu melhor, vai lá, tá? Faça o seu trabalho, mas já sabe que, infelizmente, você não vai ter o retorno compatível com o seu esforço, diferente do atendimento particular. Que aí sim, quando você toma conta da sua carreira profissional, você vai poder precificar a sua consulta. Oi, Arthur. Tudo bem, Douglas? Um abraço para o pessoal que está entrando aí. Tá? E depois de um tempo de formado, existe uma teoria que no começo da sua carreira profissional você tem que cobrar pouco. Quem já ouviu isso? Coloca aí se você já ouviu. Que tem que cobrar pouco porque você está começando a sua carreira profissional. Esse é um erro terrível que você pode cometer. Tá? Eu já ouvi algumas teorias que dizem que você deve começar o atendimento pelo plano de saúde, porque aí você vai criar nome, vai criar notoriedade, vai ficar conhecido no mercado, vai pegar mais prática para depois você começar a captar paciente particular. Oi, Karen. Boa noite. Minha aluna também aqui do Expert Avançado, Murilo. Só a galera aqui boa. Certo? Então, essa é uma teoria totalmente errada. Por quê? Eu acho que a maioria de vocês já leu aquele livro Pai Rico e Pai Pobre, né, que ele chama de Corrida dos Ratos. Quem já ouviu esse termo? E eu trouxe essa analogia lá do Roberto Kiyosaki para a fisioterapia. Porque o que acontece? Como eu falei, a gente trabalha 12 horas por dia, 12 horas por dia, para que no mês a gente ganhe mais ou menos ali 4, 3 mil reais por mês. Aí você começa nesse sistema, aí você fala, preciso comprar um carro. Aí você vai e compra um carro sem entrada. Aí você já comprometeu parte do seu salário. Aí depois você vai, quer casar. Aí você casa, aí já comprometeu outra parte da renda. Aí você vai, eu tenho que comprar um apartamento. Aí você vai e compra um apartamento. Consegue fazer isso tudo com 4 mil reais por mês. Tá? Que eu acho que não dá. Tá? Mas aí, tem gente que consegue. Aí o que é que o pessoal faz? Faz uma dívida de mais ou menos 6 anos, 8 anos, 10 anos de dívida, e começa a pagar e se endivida todo dentro dessas 12 horas de trabalho, e aí não tem tempo para sair desse sistema e começar de fato a ganhar dinheiro na fisioterapia. Isso eu chamo de corrida dos ratos. Concorda comigo? Escreve aqui no comentário se você concorda comigo. Aí você já comprometeu o dinheiro do carro, já comprometeu o dinheiro do casamento, você já comprometeu o dinheiro da casa, e você fica refém daquele salário de mais ou menos 3 a 4 mil reais por mês quando você atende pelo plano de saúde. Concorda comigo? Isso que eu chamo de corrida dos ratos. Você não consegue sair desse sistema, tá? Assim, para quem quer atender, ter assim, um recurso financeiro maior, tem que ir para o atendimento particular. Pelo plano de saúde, infelizmente, a gente não consegue ter o retorno financeiro que a gente quer. E eu lembro da história, quando eu retornei de São Paulo, fui fazer minhas pós-graduações em São Paulo, quando eu retornei para minha cidade, a minha primeira proposta de trabalho foi para ganhar R$ 1.200 bruto. O Leandro está falando, isso quando chega nesse valor, é verdade. Isso quando chega nesse valor, mas eu vou ter
aqui o redondo só para a gente melhorar aqui os cálculos. Aí me ofereceram para ganhar R$ 1.200 por mês para trabalhar 6 horas. Aí eu ia arrumar um outro emprego, tal, sei lá, ia ganhar por aí também. Aí eu fiquei pensando, nossa, eu fiquei 5 anos na minha faculdade, eu passei 1 ano em São Paulo fazendo pós-graduação, depois eu fiz mestrado, doutorado, fui para a Austrália estudar, para a minha primeira proposta de trabalho ser R$ 1.200 por mês. Tá? Então, se eu não tivesse um mindset que me tirasse dessa corrida dos ratos, possivelmente eu ia aceitar esse salário. Mas aí não. Aí eu vi que eu tinha potencial para poder otimizar minhas próprias estratégias, né? Trabalhei o meu marketing, trabalhei a minha gestão da minha carreira profissional, trabalhei a minha autoridade para me oferecer um salário de R$ 1.200 por mês. Com certeza não aceitei esse salário. Não aceitei esse salário por todas essas características que eu sabia que eu podia muito mais como fisioterapeuta. Tá? Então eu recebi uma proposta uma vez para trabalhar com RPG para receber R$ 1.500. Com certeza não aceitei. Isso aí, Carol. Tá? A gente tem que, se a gente não se valorizar como profissional, não espere que o outro nos valorize. Tudo bem? Vou repetir essa frase. Se você não se valoriza como fisioterapeuta, não espere que a outra pessoa que está te oferecendo uma proposta irá te valorizar, porque ela não vai. Tá? Você é a primeira pessoa que tem que se valorizar dentro da fisioterapia. Então, às vezes, é muito fácil a gente reclamar da profissão por não atingir o retorno financeiro que a gente sempre almejou, ou por não conseguir realizar os sonhos pessoais que a gente quer. Aí depois reclama da profissão. Não. Se existem fisioterapeutas que estão se destacando no mercado, conseguindo ganhar acima de 10K por mês, 20K por mês, se tem essas pessoas, então o problema não é a profissão. Tá? Pode doer o que eu vou te falar aqui, mas o problema é você. Tudo bem? No começo da minha carreira pensava nisso, ao colocar na minha cabeça o travesseiro antes de dormir, eu vi que não tinha estudado. Exatamente. É isso mesmo, Murilo. Tá? Então, às vezes, o problema é você. Você que não está sabendo fazer o marketing da sua profissão, da sua carreira. Não está conseguindo fazer a gestão adequada. Tá? Então, pode ser duro o que eu estou te falando aqui, mas é a verdade. Tá? Então, você tem que se capacitar para você ser o diferencial, não só tecnicamente, mas dentro do marketing, da gestão e do posicionamento que você está gerando dentro da sua região. Certo? Então, quando me ofereceram aquele salário, foi muito ruim para mim. Tá? Eu me senti, por um momento, desvalorizado. Mas eu vi, não. Isso eu mereço muito mais que isso. Depois eu fui estudar outras possibilidades que me deram uma capacidade de poder crescer onde eu estava trabalhando e foi ali que eu fui. Tudo bem? Então isso é super importante. Então não adianta a gente reclamar da profissão, não adianta a gente reclamar de terceiros, porque se a gente não está conseguindo, o problema pode estar em você, tá? Porque se tem outras pessoas que conseguem, então a profissão ela é sim possível. Ela é possível. É só a gente utilizar as estratégias corretas para a gente poder otimizar a nossa carreira profissional. Então assim, o paciente... Uma coisa importante que eu tenho que te falar aqui, que o paciente precisa sentir a experiência do atendimento particular. Para os meus alunos, tem alguns alunos aqui do meu curso, tá? O Murilo, a Karen, a Jéssica, o Leandro, estão aqui. Eu sempre falo que paciente particular a gente precisa gerar relacionamento. Paciente particular a gente precisa gerar resultado. É isso que ele espera da gente. Relacionamento e resultado. Tá? E claro que ele busca o melhor profissional, já que ele está indo de maneira particular. Então são essas 3 coisas que a gente tem que botar na nossa cabeça. Que nós somos os melhores, se o nosso paciente está nos procurando, porque eu sou um profissional que ele acredita que eu, por algum motivo ou por alguma coisa que eu gerei, por uma autoridade, por um valor que eu tenho, que eu posso resolver o problema dele. Então isso já aumenta a minha autoestima para oferecer o melhor tratamento para o meu paciente. Gerava resultado. Então, se ele confiou a saúde dele comigo,
a minha pessoa, eu tenho que gerar o resultado na vida dessa pessoa e gerar relacionamento. Esse é o mais importante. Os três, na verdade, são todos importantes. Relacionamento, resultado e qualidade de vida. Você tem que oferecer isso para o seu paciente. Então, para você sair desse sistema que eu falei para vocês, que a nossa profissão ela nos mostra, você tem que aprender estratégias para poder otimizar a sua forma de captação de novos pacientes. Senão você não vai conseguir. E como fazer uma boa estratégia de captação? Agora sim, como é que eu faço uma boa estratégia de captação dos meus pacientes sem precisar terceirizar essas estratégias? Bom marketing, boa gestão de carreira, bom atendimento, relacionamento e resultado. De novo, um bom marketing, uma boa gestão da sua carreira profissional e um bom atendimento, relacionamento e resultado. Quando você faz gestão da sua carreira, você pode sofrer algumas críticas, como o meu aluno, ele me perguntou hoje, o Leandro, me perguntou, relacionamento, resultado e qualidade de vida. Perfeito, Jailson. Esse é o tripé. Se você quer atender um paciente particular, relacionamento, resultado e qualidade de vida. Coloca isso, pendura isso, escreve no quadro, coloca uma hashtag, é isso que você tem que focar. Tá? Então deixa eu voltar. Se você quer fazer uma boa gestão da sua carreira, você vai receber críticas, como alguns dos meus alunos do meu curso, eles receberam. Então quer dizer que você vai focar no atendimento particular e vai esquecer do plano de saúde. Sim. Sim. Essa é a minha estratégia. Eu quero construir a minha carreira profissional voltado para o paciente particular. Tenho os meus motivos em especial. Tá? Eu tenho os meus motivos. Porque eu quero aumentar minha autoridade, porque eu quero aumentar retorno financeiro, quero ter qualidade de vida para mim e para a minha família. E só com atendimento particular que eu consigo fazer isso. Tá? Então eu orientei o meu aluno que sim, ele tem que continuar nesse caminho. Que esse que é o importante, é esse que vai gerar um diferencial. É esse que vai te levar para o próximo nível da carreira como fisioterapeuta. Certo? Infelizmente, o plano de saúde ele não nos leva para o próximo nível. Tá? É duro te falar isso, mas é verdade. Ele não te leva para o próximo nível. Quem vai te levar para o próximo nível é você atender os pacientes particulares. Concorda comigo? Coloca um joinha se você concorda. Boa noite, professor. Quero muito fazer tua mentoria, mas 2 meses para a próxima turma é muito tempo. Giovana, que eu estou realmente focado nessa turma. Eu tenho que terminar essa turma para poder começar outra. Senão eu não consigo gerar realmente a atenção que eu quero, o relacionamento, a ajuda e para poder potencializar os resultados. Tudo bem? É por isso que tem esse tempo de maturação da outra turma para eu poder começar uma próxima. Um bom marketing. Como é que eu faço um bom marketing da minha carreira profissional? Existe um passo básico, tá? Para você poder começar um bom marketing na sua carreira profissional, que é a escolha do nicho e talvez do subnicho. Então, o que é um nicho? É a sua área de atuação. O que é o subnicho? É uma parte, é um público muito reduzido do público total que você atende, tá? Esse é o subnicho. Então, assim, muita gente me pergunta, eu preciso ter um subnicho? Eu falo que depende. Às vezes você é um fisioterapeuta que trabalha numa cidade pequena, uma cidade de até 10 mil habitantes, 5 mil habitantes, que eu tenho alguns alunos nesse perfil, aí eu não oriento a pessoa a ter um subnicho. Ela pode muito bem criar o nome dela como fisioterapeuta atendendo essas pessoas. Tá? Só por você ser um fisioterapeuta, só por você ser formado, você já vai ter uma autoridade maior. Tá? Só por ser fisioterapeuta. Então, quando que eu oriento você ter o subnicho? É se você mora em uma grande metrópole. Tá? Cidades muito... Travou? Vamos ver se volta. Me dá um feedback para ver se voltou.
Pausou. Travou? Voltou? Voltou agora? Me dá um retorno, vê se voltou, pra gente continuar. Voltou? Travou? Se voltou, dá um joinha. Voltou, gente? Dá um joinha para ver se voltou. Ótimo. Beleza, vamos lá. Voltou. Então, quando é que eu devo ter um subnicho? Como é que eu opto em ter o subnicho? Se eu trabalho em uma região, em uma grande metrópole, por exemplo, se eu trabalho em São Paulo, se eu trabalho no Rio de Janeiro, uma grande metrópole, né, com muitos mil habitantes, aí se você for um fisioterapeuta generalista, já tem muitos fisioterapeutas generalistas com muito tempo de profissão. Aí você deve se especializar, tá? Criar um subnicho. Aí você atende a coluna vertebral, você pode atender paciente com joelho, focar em até 3 subnichos, tá? Eu te recomendo, para você realmente ajudar essas pessoas com esse subnicho, tá? Ler artigos voltados para esse subnicho, frequentar congressos voltados para esse subnicho, ler livros voltados para esse subnicho, realmente ter uma autoridade maior nesse subnicho específico, tudo bem? E para a gente escolher, tá, o nosso nicho ou o nosso subnicho, a gente tem que ter uma relação importante entre formação e mercado de trabalho, tá? Tem uma sigla que eu gosto, que ela é a PED, P-E-D. O que é PED para poder escolher o nosso nicho ou subnicho? O P é a paixão, o E é a experiência e o D é a demanda. Às vezes não adianta a gente ter uma paixão, a gente ter experiência daquilo, mas não ter demanda. É muito comum acontecer esse exemplo na fisioterapia esportiva, né? Às vezes a gente entra na faculdade com aquele sonho de ser fisioterapeuta de um clube de futebol, de ser fisioterapeuta de uma seleção de vôlei, de ser fisioterapeuta de um clube de basquete, de natação, de judô. Mas às vezes no local que a gente mora não tem esse tipo de profissional, né? Não tem a cultura, não tem esse fisioterapeuta, não é forte essa área de atuação da fisioterapia na cidade que você mora. Então, se você não puder se deslocar para uma outra metrópole, para um lugar, para uma cidade maior, talvez a demanda aqui esteja muito baixa e talvez você não consiga realizar isso, tá? Apesar de você ter a paixão e a experiência, fez estágio nessa área, fez pós-graduação nessa área, mas se não tiver a demanda, talvez não seja tão interessante, tá? Então tem que alinhar a experiência com a paixão, com a demanda, tá? PED. Você entendeu? Escreve aqui para mim. PED. Paixão, experiência e demanda. Isso aqui é super importante a gente focar as nossas atenções para PED, tá? Por exemplo, eu entrei na faculdade de fisioterapia querendo ser fisioterapeuta de um clube de futebol. Eu sou palmeirense, então eu sempre vi o atleta indo para a fisioterapia lá no Palmeiras. Então foi ali que foi o meu primeiro contato com a fisioterapia. Então eu queria ser fisioterapeuta de um clube de futebol. Então eu vi que essa minha demanda na cidade que eu moro, ela é muito restrita. Então ali eu mudei a minha forma de pensar, a minha maturidade, porque eu vi que a demanda era muito pouca. Tudo bem? Aí eu fui vendo outras áreas e me apaixonei pela área da coluna vertebral. Também é uma excelente área. A segunda coisa, o posicionamento. Então, eu já falei de nicho e subnicho, agora eu vou falar sobre posicionamento. Então, o que adianta você fazer a melhor formação, mas se ninguém sabe das suas habilidades? Tá? Então, quem não é visto, não é lembrado. Essa frase é clássica do marketing. Quem não é visto, não é lembrado. Então, se você não é lembrado, se você não se posiciona bem, essa é uma das falhas, tá? Que você pode estar cometendo no seu marketing. Se você não é o primeiro a ser lembrado.
Então, eu vou te fazer uma enquete aqui. Quando você pensa, por exemplo, em McLanche Feliz, qual é a marca que você lembra? O McDonald's. Quando você pensa em celular, qual é a marca que você lembra? O iPhone. Quando você pensa em refrigerante, qual é a marca que você lembra? Coca-Cola. Isso é posicionamento, tá? Então, será que você está bem posicionado na região que você mora? Qual é a área que você atua? Se você é uma paciente que atende pacientes neurológicos, quando pensa em paciente que teve um AVC, precisa fazer fisioterapia, será que você é a primeira fisioterapeuta a ser lembrada? Né? Paciente com demência, será que você é a primeira paciente a ser lembrada? Paciente com problema na coluna vertebral, será que você é o primeiro fisioterapeuta a ser lembrado? Então existe várias estratégias para a gente poder nos posicionar como fisioterapeutas naquela região específica, naquela demanda específica. E uma das estratégias poderosas para você ter um bom posicionamento é você definir o seu nicho, inicialmente. Tá? Inicialmente é definir o seu nicho. Quando você faz isso, você melhora as suas estratégias de posicionamento. Tudo bem? Então, um outro exemplo. Muitos sabem que nasceu a minha filhinha, nesse 3 meses, a Giovana. E quando a minha esposa estava grávida, ela procurou uma obstetra humanizada, porque ela queria fazer o parto normal. Então ela não procurou qualquer obstetra. Então ela procurou quem é a obstetra, referência, que trabalha com parto humanizado. Daí a gente achou alguns nomes. Então ali foi quase um posicionamento muito bem definido, que a gente estava atrás de uma obstetra que trabalha com parto humanizado. Tudo bem? Então tem esse exemplo, tá? Que eu posso te passar aqui só para você entender como é que a gente pode afunilar ainda mais o nosso posicionamento de mercado. Então, às vezes, um posicionamento muito mais específico. Você é um fisioterapeuta que trabalha com coluna vertebral e que atende paciente com escoliose. Posicionamento mais específico ainda, que atende paciente com hérnia de disco, bem mais específico ainda. Então, um fisioterapeuta neurológico que atende paciente com demência, muito mais específico ainda. Tá? Então, isso é posicionamento. Você cria toda a sua estratégia de marketing voltado para esse posicionamento. Toda a sua comunicação, seja ela verbal e não verbal, dentro das redes sociais, online, dentro do mundo offline, ela vai se voltar para esse posicionamento. Então, o conteúdo que você vai gerar, as lives que você vai fazer, o público que você vai conversar, o público que você vai gerar tráfego, que você vai gerar anúncio pago, toda a sua estratégia de comunicação vai ser voltado para o seu posicionamento. Então, características que te diferenciam do mercado é um bom posicionamento. Tudo bem? Isso daqui é fundamental, tá? É fundamental. Então, a estratégia de marketing, que é super importante, e definir um nicho e subnicho, e você definir o seu posicionamento estratégico, que você precisa ser o primeiro fisioterapeuta a ser lembrado pelo seu paciente. Tá? Então, já falei sobre a gestão da carreira, para você se posicionar na forma que você vai fazer a gestão da sua carreira e se posicionar na forma de fazer o marketing. Primeiro com definição do mercado, definição do nicho de mercado, do subnicho e melhorando o seu posicionamento estratégico. Tá? Existe uma definição clássica no marketing que a gente chama de pirâmide invertida. O que é a pirâmide invertida? Na base dessa pirâmide invertida estão as pessoas que precisam do seu serviço, mas não sabem que precisam. Que é a maioria das pessoas. Existe uma fase intermediária dessa pirâmide, que são pessoas que precisam da fisioterapia, elas sabem que precisam da fisioterapia, mas elas procrastinam procurar o fisioterapeuta. Essa é outra característica. E no topo dessa pirâmide estão as pessoas que querem e já procuram o fisioterapeuta de cara. Ali a concorrência é muito maior. Tá? Ali a quantidade de pessoas também ela é menor, com uma concorrência muito maior. E é onde todo mundo busca
fazer as estratégias de captação do seu paciente. A Thaís está fazendo uma pergunta. Já trabalho com pacientes particulares na minha cidade, mas como você disse, muitos não sabem disso. Seria legal usar algum nome para chamar atenção? Fisioterapia humanizada, fisioterapia personalizada? Eu acho que depende da área que você atua. Eu utilizava, por exemplo, uma estratégia fisioterapia especializada da coluna vertebral, fisioterapia especializada na coluna vertebral, tá? Essa é uma nomenclatura que você pode utilizar, que ali você está direcionando ainda mais o seu posicionamento. Tudo bem, Thaís? Então, como eu falei, as pessoas elas fazem as estratégias de marketing voltado para esse número de pessoas pequeno, onde elas sabem que precisam da fisioterapia e já estão correndo atrás do fisioterapeuta. Então, ali a concorrência é muito maior. Ali, talvez essa pessoa esteja procurando preço, não esteja procurando o melhor profissional, seja aquele paciente do plano de saúde, tá? Então, a gente tem que fazer captação de pacientes nessa fase intermediária, onde as pessoas sabem que precisam, mas elas procrastinam, e nessa fase, e nesse topo da pirâmide, que são as pessoas que nem sabem que a fisioterapia pode ajudar na sua condição de saúde ou patologia. Tá? Então essa pirâmide invertida ela é clássica e super importante para a gente saber. Como uma pessoa que já paga plano de saúde pode optar pelo particular? Muito boa pergunta, Deni. Ela vendo o valor do atendimento particular. Então, ela vê se ela faz pelo plano de saúde, são muitas pessoas fazendo ao mesmo tempo. Você não consegue dar uma atenção especial para essa pessoa. Você não consegue fazer um plano, uma evolução terapêutica focado naquela pessoa. Então, se ela consegue perceber isso e perceber que o tratamento dela vai ser mais direcionado e mais com uma atenção especial, com um relacionamento muito melhor no atendimento particular, 1 para 1, aí sim, você está gerando valor e a pessoa vai perceber que você pode, sim, gerar valor e resultado e qualidade de vida e relacionamento fazendo de 1 para 1, que já no plano de saúde você não consegue porque tem muitos pacientes ao mesmo tempo. Então, o paciente tem que perceber essa diferença, tá? Então, como é que você vai atrair os pacientes da base da pirâmide e nessa parte intermediária dessa pirâmide? A gente chama de estratégia de inbound marketing. É onde você vai gerar conteúdo de valor, onde você vai gerar conteúdo que vai mexer nas emoções, onde você vai gerar um conteúdo que vai mexer numa dor, num sonho, num desejo ou numa ambição dessa pessoa. É mexer na parte emocional. Tá? Se você não consegue gerar esse tipo de conteúdo de inbound marketing, você não vai conseguir alcançar as pessoas na fase intermediária e no topo da pirâmide. Tudo bem? Você não vai conseguir. Então você precisa gerar esse tipo de conteúdo. Esse tipo de conteúdo é muito importante. E você precisa chamar atenção, tá? Antes as pessoas chamavam atenção fazendo propaganda de televisão, aparecendo em palestras, e hoje esse mundo offline é muito caro, tá? E a gente tem uma ferramenta extraordinária nas mãos que a gente pode gerar, que a gente pode ser visto com um preço muito menor, que são as redes sociais. Tá? Hoje, se a gente faz estratégia de tráfego pago para alcançar uma região específica, por exemplo, a pessoa mora numa grande metrópole e ela quer alcançar uma região específica, só naquela região, na zona sul do Rio de Janeiro, por exemplo, na zona sul de São Paulo, uma região muito específica, você pode gerar tráfego e conteúdo específico só para aquela região específica. Tudo bem? Você pode fazer isso através de anúncios, tá? Você pode fazer isso através de tráfego pago. Lá no meu curso, eu ensino para os meus alunos como é que você faz isso de maneira estratégica e de maneira bem posicionada. Tá? Isso daqui é super importante, tá? Então, você pode também fazer esse tipo de estratégia. E utilizando a estratégia de captação magnética que eu falo no meu curso, você pode começar a ganhar autoridade mesmo sem ter muitos seguidores. Você pode ganhar autoridade mesmo se você começou
se você é recém-formado, não precisa você ter muito tempo de formado para você poder utilizar essas estratégias. Tudo bem? É só você ter o desenho, o passo a passo adequado, aplicar, que você já vai ter o resultado. Tá? Então, esquece se você acha que tem que ter muito tempo de formado, tem que ter muitos seguidores, não é por aí o caminho, tá? O caminho é você ter um passo a passo, você ter um método, você ter uma estratégia bem definida que vai te ajudar a você alcançar esses resultados. A Karine está perguntando, como gerar conteúdo sem expor o paciente? Você pode falar de um conteúdo através de uma live, através de um vídeo, qual foi a dor que o seu paciente teve na avaliação inicial e como que você resolveu a dor desse paciente. Ali você não está expondo. E com certeza a dor do seu paciente é a mesma dor de várias outras pessoas. Tudo bem? Então, o que é que eu oriento para os meus alunos? Que você, na hora da sua avaliação inicial como fisioterapeuta, você selecione quais são as principais dores que ele tem com base naquela patologia ou condição de saúde. Pergunta para o seu paciente. Pergunta, anota. Porque a dúvida dele é a dúvida de muitas pessoas. E aí você pode gerar conteúdo focado no seu público-alvo. Essa é uma estratégia que eu utilizo, que eu passo para os meus alunos lá do curso avançado. Tudo bem? Então você precisa gerar conexão. Quando você cria um conteúdo de valor, você retém atenção. Quando você ajuda o seu paciente, você criou uma autoridade. Aí ele vai entrar em contato com você. Ali você gera um relacionamento. Aí ele pode, com certeza, marcar uma consulta. Aumenta muito a sua chance dele marcar uma consulta com você. E quais são alguns tipos de conteúdo que chamam a atenção? Coloquei aqui no meu script. Por exemplo, 80% das hérnias são absorvidas sem cirurgia, com tratamento conservador. Colete 3D para escoliose, como utilizar de maneira estratégica. Quais são os testes específicos para o retorno seguro após lesão do ligamento cruzado anterior? Percebem? Então são dúvidas clínicas do seu paciente. São dúvidas que com certeza o seu paciente trouxe na avaliação inicial. E tudo isso tem evidência científica. Tá, pessoal? Então tudo que vocês forem produzir de conteúdo tem que ter um embasamento científico. Não pode ser achismo. Não pode ser, eu li no Google. Não, tem que ter a base científica para poder embasar o seu raciocínio. Isso daqui é super importante. Super importante. Então, se você ainda não está gerando valor, não está gerando conteúdo e colocando evidências científicas, comece a fazer, porque aí gera autoridade e gera um gatilho que chama de especificidade. Tudo bem? Pode repetir, por favor? O que, Carol? Qual é a pergunta? Tá? Então, adiciona isso na sua forma de comunicação que vai melhorar exponencialmente, eu te garanto, tá? Também muita gente coloca assim em redes sociais, se você tem dor na coluna, faça exercícios. Mas que exercícios? A pessoa sabe que ela tem que fazer exercícios. Então, em vez de você escrever assim, escreva. Esses exercícios podem aliviar a sua dor na coluna. Tá? Então, ali você já muda, você já mostra num vídeo quais são os exercícios que podem aliviar a dor na coluna. Não simplesmente falar que o exercício alivia a dor na coluna, entende? Então, entende essa diferença? Você já dá um direcionamento para o seu paciente, você já gera um valor que se ele aplicar o exercício na casa dele e ele aliviar a dor na coluna, ele com certeza vai ser grato a você, já vai gerar reciprocidade. Eu estou falando sobre isso, Carol, sobre conteúdo que chama a atenção, justamente sobre isso que eu estou falando. Então, dê informações práticas, em que ele não encontre em qualquer local de comunicação, que ele não vai lá no Wikipedia e escreva lá o que ele está procurando e encontre, que não que ele encontre no Google, que ele faça uma busca no Google e já encontre essa informação. Não, você tem que dar um a mais, você tem que dar um conteúdo que ele não vai achar em qualquer mídia, tem que dar realmente um conteúdo que vai ajudar, não informações gerais, entende? Então isso é super importante.
Tá? Não dê conteúdo de informações gerais, seja mais específico na sua forma de comunicação. Que aí vai gerar engajamento, vai gerar curtida, compartilhamento, marcações, vai salvar. Aí, quando o paciente gera esse tipo de engajamento, o Instagram ele entende que esse conteúdo ele é relevante. Ele vai distribuir de maneira orgânica. Tá? Já vai distribuir de maneira orgânica. Então isso daqui é super legal. Tá? Então o Marcos está falando que tem muitos casos que a maioria é um treino individualizado, é verdade. Mas tem alguns outros casos que você já pode dar algumas orientações que já vai gerar algum tipo de valor para a pessoa. Tá? Pode ser orientações gerais, já vai gerar algum tipo de valor e de reciprocidade. Aí quando ela marcar uma consulta com você, quando ela te chamar pelo direct, aí você pode falar que existe um tratamento mais individualizado. Tá? Que se essa informação já gerou algum tipo de valor, o tratamento individualizado vai potencializar esses resultados. Tudo bem, Marcos? Isso daqui é super importante. Então, assim, falei sobre engajamento. Quais são os melhores conteúdos que o Instagram ele percebe que tem maior valor para o público, que ele consegue distribuir melhor? É aquele que tem mais compartilhamentos e aquele que tem mais que as pessoas salvam, tá? Que tem mais comentário. Esses três. A curtida não é uma ferramenta importante que eles têm que chamar muito a nossa atenção para gerar relacionamento, não. Para gerar engajamento. Vá na compartilhamentos, quando o paciente salva e quando ele comenta, quando marca outra pessoa. Esses três tipos são que é um feeling, um feedback para você entender que aquele conteúdo realmente ele foi relevante para aquela pessoa. Tudo bem? Então você tem que fazer com que o seu paciente ele perceba que você é um fisioterapeuta diferenciado. Que você não é só um fisioterapeuta que cuida de doença, que cuida quando a pessoa está com dor. Não. O paciente tem que perceber que você é um paciente que cuida da qualidade de vida dela como um todo. Tá? Que você orienta esse paciente em todas as fases da vida dela, que você orienta um profissional, orienta um nutricionista se ela precisar, orienta um médico se ela precisar, forma uma equipe multidisciplinar para dar mais qualidade de vida para a pessoa. Tá? Então a pessoa vai perceber que você não é um fisioterapeuta comum e que ele cuida de todos os aspectos da minha vida. Tá? O paciente precisa perceber isso em você. Tá? Você precisa vender saúde. Você não tem que ser o fisioterapeuta que as pessoas procuram só quando tem dor. Só quando realmente precisam de um atendimento, mas na parte da prevenção. Tá? Isso aqui é super importante. Que as pessoas vão até você para poder ter mais qualidade de vida, sem que ela tenha uma dor em específico. Tá? Que você pode cuidar dela antes que a dor apareça. Tá? Você precisa vender isso. Precisa vender qualidade de vida. Tudo bem? O pós-venda que o Marcos está falando aqui, exatamente. Quando você faz um excelente pós-venda, Marcos, você aumenta muito a sua estratégia de marketing boca a boca, que é o último passo das estratégias de marketing. Sabia que é o boca a boca? É o último passo. Que é ali que as pessoas defendem a sua marca. Que é ali que você já gerou um efeito extraordinário na vida dessa pessoa. E é ali que você já gerou qualidade de vida, já gerou relacionamento, que ela vai falar de você por todos os locais. Às vezes as pessoas focam muito só nesse tipo de marketing, mas pelo embalde marketing, esse é só a última etapa das estratégias. A última. Existem toda a fase de captação, retenção, atenção, relacionamento, resultado, para depois chegar no boca a boca. Tá? Isso daqui é fundamental, esse passo a passo. Então foque no início do processo. Como você vai captar a atenção dessa pessoa? Como você vai reter a atenção? Como que você vai gerar um conteúdo que vai impactá-la? Como é que você vai gerar um conteúdo que ela vai te chamar pelo direct para poder marcar uma avaliação com você? Ou então vai clicar lá no link da bio para poder ser direcionada para a sua secretária
ou para a clínica que você trabalha. É aqui que está a arte. Quando você consegue fazer isso, essa engrenagem, ela rodar automaticamente, é aí que você potencializa as suas estratégias de captação de novos pacientes. E é justamente isso que eu ensino para os meus alunos do meu curso avançado. Como que você esquematiza isso, como que uma coisa ela se ligue à outra de uma maneira uniforme. Para você não gerar apenas o boca a boca, mas para você gerar uma cadeia de captação de novos pacientes. Esse que é o legal, esse que é o diferente. É isso que você tem que fazer, tá? É exatamente isso. Se você quer ter uma captação magnética, que é a linguagem que eu utilizo com os meus alunos, você precisa otimizar todas essas formas de retenção, de estratégias de marketing com o seu paciente. Tudo bem, gente? Tudo certo? Então tem muita coisa que eu podia falar aqui, mas eu acho que hoje deu para clarear como é que você pode fazer, como é que você pode ter, como é que você pode potencializar as suas estratégias de captação de novos pacientes. Isso aqui é só para você clarear os primeiros passos. Tudo bem? Então eu podia falar muito mais coisas sobre isso, podia falar sobre avatar, podia falar sobre distribuição de conteúdo. Tem gente que acha que é só postar em rede social, e não é. Não é. Você precisa se preocupar com outros fatores, tá? Então, postar é uma coisa, postar de maneira estratégica é outra coisa. Você precisa aprender a distribuir esse conteúdo, tá? Existem ferramentas de marketing digital. Eu estou fazendo muitos cursos sobre isso, tá? Para poder ajudar os meus alunos a otimizar essas estratégias, tá? Então, conteúdo, as estratégias de conteúdo de embalde marketing são super importantes. Então tem muita coisa bacana que a gente pode conversar, que eu vou ter 12 lives para falar um pouco mais sobre isso. Hoje é só a nossa terceira live. Só a terceira live. Eu tenho mais 12 lives que a gente vai... são 12 lives ao todo, que é o meu projeto 830, onde eu vou te trazer muito mais estratégias para você saber captar e fidelizar pacientes particulares. Tudo bem? Tudo bem, gente? Então, gostaram dessa live? Foi válida para vocês? Se foi válida para vocês, escreve aqui embaixo, tá? Se você vai assistir depois, escreve aqui embaixo como foi que eu te ajudei, tá bom? Então, foram essas informações que eu tinha para te passar hoje. A live deve ficar gravada aqui no meu feed, tá? Então, se você gostou dessa live, se você quer ajudar com que esse projeto 830 ela alcance mais pessoas, eu vou salvar essa live no feed. Então você vai sair daqui agora e vai fazer um comentário lá, tá? Ou então faça um print, tira um print aqui da tela, me marca nas suas redes sociais, que eu vou ficar muito feliz de receber o seu feedback, tá bom? Então obrigado porque você esteve aqui. Eu espero de verdade que eu tenha te ajudado. Então obrigado, Patrícia, obrigado, Alane, obrigado, Silvia, tá? Obrigado pelo feedback, obrigado, Giovana. Então eu espero a sua mensagem aqui no feed, que eu vou deixar essa live salva aqui no Instagram, tá bom? Então obrigado porque você participou, um abraço e até quarta-feira às 8h30 com mais uma live sobre captação e fidelização de paciente particular. Um abraço e até mais.